Aleluias. Mais uma Calel Jovem. Próxima rede de jovens também será no próximo sábado. Depois nós teremos o Rolê Jovem, amém? Nós estamos ainda discutindo o que é que nós iremos, para onde nós iremos. Temos algumas pré-definições, mas nas nossas redes sociais a gente vai colocar lá o próximo Rolê Jovem, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você está pronto para essa noite, mais e mais? Glória a Deus. Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com você que é jovem, você que está vivo, você que tem até 120 anos. Amém? Eu quero falar hoje sobre relacionamento. Eu quero falar sobre um relacionamento, mas não é um relacionamento entre eu e um amigo, eu e minha esposa, eu e alguém, mas um relacionamento entre eu e Deus. A propósito, eu queria que você respondesse para você mesmo agora, baseado nessa pergunta que eu vou fazer para você. Como está o seu relacionamento com Deus? Se Deus pudesse se revelar a você, somente por aquilo que você conhece dEle, será que você teria, nesse exato momento, uma convicção que é Ele mesmo, se Ele revelasse a você, baseado na vida de oração, baseado no tempo de leitura, baseado na voz do Espírito Santo? Por quê? Porque, queridos, isso não estou falando aqui para inventar, para que você somente pense. A palavra do Senhor diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha? As minhas ovelhas conhecem a minha? Então, só quem conhece a voz do Senhor é quem é ovelha. Então, a gente tem que conhecer quem Deus é. A gente tem que saber a voz quando Ele fala, né? Eu gosto de ensinar dessa forma. Salvação é você orar e Deus responder. É Deus falar e você saber que é Ele que está falando. É quando Deus se move, você sabe que é Deus. O Espírito Santo, queridos, tem um cheiro. Então a essência, o cheiro do Espírito Santo, a gente tem que conhecer. A gente não pode saber que é Deus que está falando ou fazendo quando a gente vem para a igreja. Existe uma forma de Deus se mover em relação àquilo que a gente está se movendo, àquilo que a gente está buscando. Então nós como jovens, nós com a idade que nós temos que conhecer quem Deus é, através de um relacionamento, que é isso que eu vou falar essa noite. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas ou velhas se passaram, e eis que algumas coisas, é isso? Eis que tudo se fez novo. Mas vamos ler com mais, vamos meditar nesse versículo, que a gente lê correndo. Agora vamos ler detalhe por detalhe o que esse versículo diz. Olha só, e assim, se você ler o contexto, você vai ver o que ele está falando, e depois que ele termina de falar todo esse contexto, ele ratifica dizendo: e assim, se alguém está. Ele está dizendo assim: se você diz que você está em mim, baseado naquilo que você diz, eu conheço a Deus. Você conhece a Deus baseado em quê? Então, se você conhece a Deus baseado na tua convicção, se você diz que você está em Deus, o próximo ele diz o quê? Que você é o quê? Por conhecer, você é nova criatura. E ele está dizendo, já que você conhece, você é nova criatura, algo tem que acontecer. Se você diz que conhece a Deus, você é nova criatura, o que é a evidência que você conheceu e que você é nova criatura? As coisas velhas se passaram. Você não vive mais a vida que você vivia quando você não conhecia Jesus. Salvação é você entender que tudo que você fazia ou pensava estava tudo errado.
Por quê? Porque agora você vai andar por um novo caminho. Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dando para você aqui 3 convicções. Jesus quando você encontra o caminho, você não anda por mais outros caminhos, não existe atalho. O caminho é Cristo, então é o caminho de Cristo, o alvo é Ele, você está indo para um lugar. Ele é o caminho, Ele é a verdade, ou seja, não existe outra verdade além daquilo que o Espírito Santo está falando e fazendo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E a palavra do Senhor está dizendo assim, aquele que conhece a Cristo, ele vive uma vida e vida em abundância. O que significa essa vida em abundância? Conta para você mesmo a última experiência que eu e você, que nós tivemos com o Espírito Santo, que você possa testemunhar aqui agora. Qual é a história que você tem para contar entre o seu relacionamento com o Espírito Santo? E pastor, eu sou crente, eu creio que eu sou crente, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, por que eu não tenho nenhuma experiência? Porque a gente tem que ter primeiramente a convicção daquilo que Ele está por fazer. Que convicção é essa? A sua oração diz o nível que você está. Como é que nós temos que orar? Deus, não faça o que o Senhor está por fazer nos próximos dias sem me incluir. Você está incluso naquilo que o Espírito Santo vai fazer nos próximos dias? Como é que eu sei? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se eu não tenho nada para contar, significa que eu ainda estou contando ou vivendo as coisas antigas. Ainda que eu tenha recebido Jesus como Senhor e Salvador, existem pessoas que conhecem a Deus, receberam Jesus, mas ainda não têm história para contar. Por quê? Porque eles ainda não tiveram a convicção de quem Ele é. Por quê? Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, Jesus fala, eu já falei muito sobre esse texto. Quando Jesus fala assim, o que o povo lá fora está dizendo que eu sou, eles estão dizendo que Jesus era um monte de profeta, menos o Cristo, não é verdade? Mas quando Jesus fala, eu sou quem para vocês? Ele diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por Pedro saber quem Jesus era, Jesus dá para ele o quê? Uma chave. E essa chave é uma legalidade. Mateus capítulo 16, do versículo 3 em diante. Ele foi interrogado, os discípulos interrogados, perguntaram, eu sou quem para vocês? Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Pedro estava evidenciando o relacionamento que ele estava tendo com Deus. E assim, se alguém está, ou seja, se alguém diz que está em Cristo, ele tem que ser nova criatura. As coisas antigas ou velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo, eis que todas as coisas se fazem o quê? Novas. Então, a grande questão é, muitas pessoas ainda não conseguiram romper em Deus, porque elas ainda não entenderam a novidade de vida que Deus preparou para ela viver. Primeiramente, o que a gente tem que analisar? O ambiente que a gente está, a convicção que você tem, a unção que você tem. Queridos, se nós não nos movermos para essa novidade, todos os anos, passa ano e entra ano, a gente vai viver a mesma coisa. Todas as vezes que eu vou evangelizar lá fora, eu faço isso. E isso que eu vou falar para vocês, faz a pessoa pensar. Final de ano. Todo final de ano, tem um banquete ali de meia-noite, né? De 31 para o dia 1º. O que as pessoas fazem quando ano novo acontece? Todo mundo se abraça e deseja o quê? Feliz ano novo. Há anos a gente faz isso. Mas se a gente analisar, muitas pessoas declaram e recebem esse tapinha nas costas de feliz ano novo. Mas se ela olhar para trás, nunca mudou a vida dela. Ela vive ano em ano, entra ano e sai ano, vivendo a mesma coisa. E ela não tem nenhuma história para contar. O que aconteceu? A falta de relacionamento nos impede de viver esse novo. Que relacionamento é esse? O feijão com arroz do crente. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser velho.
vida de oração, leitura da palavra. Nós, como jovens, nós somos chamados para isso. A gente não vê muito falando sobre isso, principalmente em rede de jovens, em pregações na internet. Que nós, jovens, temos que orar, temos que ler a Bíblia. Por quê? Porque a única forma de nós vencermos o inimigo, as setas de Satanás, é mergulhando nas Escrituras e em vida de oração. Eu não posso me apoiar naquilo somente que esses homens viveram na palavra de Deus. Por quê? Porque essas histórias foram deles. Serve como exemplo, mas não é suficiente para me mudar a minha vida. Eu tenho que viver a minha experiência com Deus. O Estevão, meu filho, eu oro. A minha oração é suficiente para que ele seja um homem de Deus no futuro? Com certeza. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas chegará um momento que o Estevão vai ter que viver a parte dele. Eu posso orar, eu posso fazer o que for. A decisão vai ter que vir dele. Ele não vai conseguir se sustentar na minha experiência, na minha busca e na minha oração por muito tempo. O Estevão vai ter que viver a experiência dele, a vida de oração dele, a santificação dele, a salvação dele, o relacionamento dele. A pergunta essa noite é: a gente está fazendo o quê com o relacionamento que está disponível? Jesus, ele faz o seguinte: antes disso, nós perdemos a autoridade no jardim do Éden. Perdemos toda a autoridade, a gente foi expulso, foi destituído do Éden por causa do pecado, por causa da maldição do pecado. Olha o que teve que acontecer para que nós sejamos reposicionados no plano original. Teve que vir as eras, os profetas, as histórias, as pragas, teve que vir os pais da fé, somente para o plano perfeito de salvação, para nos incluir de novo no plano perfeito do Senhor, para nos conectar de novo com Ele. E quando Jesus vem, Ele se entrega por mim e por você. A gente perdeu a autoridade no Éden. Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Ele pega essa autoridade de novo e nos entrega, nos devolve. Eis que vos dou toda a autoridade. E quando Ele nos dá toda essa autoridade, a gente pega a autorização que Deus nos deu e muitas vezes a gente deixa de lado e quer viver a nossa vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você, final de 2022, abraçou muitas pessoas e Deus feliz ano novo. A nossa pergunta é: nós estamos em qual mês? Abril. Se passaram 4 meses, a pergunta que você vai fazer para você e responder: você está vivendo novidade? Você está vivendo o novo de Deus? Ou você só abraçou seu pai, sua mãe e deu feliz ano novo? Ou a gente vive de verdade essa palavra, ou a gente vai entrar o próximo ano dando feliz ano novo e vivendo a mesma coisa. E a pergunta é: até quando a gente vai viver a mesma coisa? A mesma coisa todos os anos, entra ano e sai ano. Queridos, o sobrenatural não pode se tornar normal. Chegou um momento na vida de Sansão que ele achou que a unção que estava sobre ele se normalizou. Virou rotina. Virou algo comum. Uma rede de jovens? Comum. Culto de domingo? Normal, comum. Um momento de oração em casa? Comum. Se der, eu faço. Leitura das Escrituras? Se der. Aquilo que Deus colocou como sobrenatural, se a gente coloca como algo natural, a gente nunca vai viver esse novo. Sansão vivendo todos os dias aquilo, achando que estava normal, chegou um certo tempo que ele disse: irei mais uma vez, na força do Senhor, e destruirei o meu inimigo. Mas o versículo diz assim, não sabia Sansão que o Espírito do Senhor já tinha se ausentado dele. Ou seja, Sansão declara que ele iria mais uma vez, mas ele não tinha percebido que ele não tinha mais o Espírito de Deus.
O grande perigo da nossa geração é a gente estar no automático achando que a gente está vivendo o sobrenatural. E aquela anamnese que a gente tem que fazer, aquele check-up. Como está a nossa comunhão com Deus? O pequeno Samuel, quando Deus chama Samuel, ele não sabia quem era. Por quê? Porque ele não conhecia ainda essa comunhão. Por 3 vezes o Senhor fala, Samuel. Ele sabia quem era? Por que ele não sabia? Porque ele ainda não tinha comunhão. E quando chamou de novo, ele foi aonde? No seu líder. Ele foi no seu líder e falou que tinha ouvido. O que o seu líder falou? É o Senhor. Por quê? Porque o seu líder já andava nessa comunhão com Deus, e estava ensinando aquele jovem a ouvir a voz. E o líder dele fala assim, ó, quando você ouvir a voz, diz assim, eis-me aqui. E quando Deus fala Samuel, ele diz o quê? Eis-me aqui, Senhor. E Deus estava habilitando aquele jovem para ser um profeta. Por quê? Por conhecer a voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Qual é a sua experiência? A sua experiência individual com o Espírito Santo. Tira todo mundo. Eu quero você só, no seu quarto, na sua vida, na sua experiência, na sua comunhão, no seu individual, no seu secreto, você e Deus. Como está a tua vida com Deus agora, hoje, nesse exato momento? É isso que nós que estamos aqui dentro temos que fazer com essa geração. Fazer com que essa geração conheça a voz do Senhor. Mas se eu não conheço a voz de Cristo, como é que eu vou explicar que a voz que ele está ouvindo é de Deus ou não? Satanás imita a voz do Cristo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11. Você ficar mais atônito ainda. O poder que Satanás tem. Não que ele é maior, mas olha como ele é astuto. Olha o que ele pode fazer. 1 Coríntios capítulo 11. Deixa eu lembrar aqui qual é o versículo. Segunda Coríntios, não é primeiro. 2 Coríntios capítulo 11. Isso. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Olha a nossa responsabilidade aqui, ó, com esses 2 versículos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. A necessidade de nós sabermos da presença e da voz. Olha só. E não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em quê? Meu Deus, e agora? Como é que eu vou saber se é Deus ou não? É um anjo. Qual? Ele se transfigura como um anjo de quê? Parece o mesmo anjo, parece Deus, parece os querubins serafins. Mas eu quero trazer para você, o teu relacionamento vai te dar a capacidade de distinguir a voz e a presença. Mas se eu não tenho um relacionamento, vai ser difícil você saber quem está falando. Pode ir. Quem está falando isso? Será se é algo do meu coração? Ou é o Espírito Santo? E agora? Está vendo por que muitas pessoas tomam decisões erradas? Porque elas não conhecem a voz. No caminho de Emaús, os seus discípulos estavam conversando. Quando Cristo vem e aparece para eles, prega, eles não sabiam. Quando Cristo desaparece, eles sabem, era Deus, era Jesus. E eles perguntam entre si, não queimava em nossos corações quando ele falava? Eu sabia, agora eu sei que era o Cristo falando, mas porque eu estava com tanto medo com os acontecimentos de Jerusalém, que eu não percebi que era Cristo falando.
Ou seja, um turbilhão de coisas acontecendo em Jerusalém, eles não perceberam que quem apareceu era o Cristo. Como é que eles descobriram que era o Cristo? A Bíblia diz que quando Cristo fica para passar a noite com eles, na hora da ceia, Cristo quando ele vem, parte o pão. Eles olham e dizem, é ele. Quando diz é ele, Jesus desaparece. O que Jesus estava fazendo? Lembrando a essência. Vocês esqueceram que ele diz, na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e distribuiu. E ele diz, quando Cristo desaparece, ele diz, não ardia em nosso coração quando ele falava? E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Próximo versículo. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. É muito pesada essa palavra para você hoje? Ou é necessária para a nossa geração? E o fim deles será conforme as suas obras. Ele se transfigura em anjo de luz e ele se transfigura como ministro de justiça. E agora, como você vai distinguir quem é quem? Só existe uma forma. As minhas ovelhas conhecem? Não sei se você já viu quem cuida de ovelha. As ovelhas podem estar longe, você pode gritar, chamar, ela não está nem aí para você. Quando o dono das ovelhas faz só isso, todas as ovelhas vêm. Por quê? Porque elas só conseguem atender a voz do bom pastor, do seu dono. Como saber que esse namoro é de Deus? Como saber que esse emprego é de Deus? Como saber que essa porta vai se abrir? Como é Deus que está me dando autorização para fazer isso? Como é que eu sei que é Deus que está mandando, falando, fazendo, abrindo ou dizendo não? Só existe uma forma, a partir de um relacionamento. Se você não sabe qual é a voz, você não vai chegar no lugar aonde Cristo chamou você. Por quê? Porque onde Cristo nos chama, só existe um caminho. E Satanás nunca vai nos atrair para lá. Se a voz de Deus está no norte, Satanás sempre vai tentar atrair para o sul. Se a palavra do Senhor está dizendo que o caminho é santificação, Satanás sempre vai querer levar para a pornografia, para o lesbianismo, para a homossexualidade, para o contrário, para aquilo que Deus está falando. Por quê? Ele se transfigura em anjo de luz para nos atrair para o lugar onde Deus não chamou. A luta de Satanás, para que você entenda, é atrair os escolhidos para o lugar onde Deus não chamou. O lugar onde eu estou define como eu vejo as coisas, e como eu vejo determina como eu declaro. Relacionamento, declaração. Se eu tenho um relacionamento com Deus, a minha declaração é baseada naquilo que Deus está falando. Sansão, ficou normal a presença, culto normal, rede de jovens normal, vida de oração normal, leitura da palavra normal, santificação normal, fugir do pecado se der. Tanto é que ele cai. Aí o versículo vai dizer, não sabia Sansão que o Espírito do Senhor já tinha se ausentado dele. Você consegue imaginar? Você cheio do Espírito Santo, Sansão cheio do Espírito Santo, mas chega um momento que ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se ausentado dele. Por quê? Esqueceu a voz, esqueceu a presença, esqueceu a essência. Outro rei, primeiro rei de Israel, Saul. A Bíblia diz assim, 1 Samuel capítulo 16, versículos em diante, depois você vai lá e lê. Não sabia Saul que o Espírito do Senhor já tinha se ausentado dele, e se apodera o Espírito do Senhor do jovem Davi.
Queridos, eu temo, meu maior temor é eu não saber que voz que está falando no meu espírito. Se eu vou para a direita ou para a esquerda, se eu faço ou não faço, se eu aceito o que está vindo no meu coração ou se eu não aceito, se essa pessoa é de Deus ou se não é. Eu temo a isso, de saber que é Deus que está falando. E como é que eu sei que é Deus que está falando ou não, pastor? Quando você ora. Por quê? Porque quando você ora, quanto mais você ora, mais você sabe a voz, mais fica real no nosso coração, mais fica comum, mais fica algo poderoso no nosso coração, a voz do Espírito Santo. O curso que você vai fazer, a viagem que você vai fazer, o sim que você vai dizer, o não que você vai dizer, tudo converge em comunhão com o Espírito Santo. O final do ano 2023, o feliz ano novo tem que ser novo. Esse ano tem que ser novo. Não pode ser somente um jargão. O ano novo, queridos, é a partir da comunhão que você tem com o Espírito Santo. Cristo diz: sem mim nada podeis. Ou seja, então tudo que eu vou fazer, eu só consigo fazer em Deus. E se eu não estou em Deus, tudo que eu estou fazendo me leva ao lugar contrário onde Deus não me chamou. Sem mim nada podeis fazer. O que Jesus estava falando? Nos atraindo para uma comunhão, para um relacionamento, para uma vida de avivamento, para uma vida de oração, para uma vida de leitura da palavra. Você vai me ver pregando aqui até não sei que dia. Todas as minhas pregações, se você olhar, eu falo a mesma coisa: vida de oração, leitura da palavra. Sem isso, não tem como nós descobrirmos a voz. E a gente vai ficar em dúvida, não é de se maravilhar. O que Paulo estava falando? Não se impressione que o próprio Satanás se transforma, se transfigura como um anjo de luz. E quando eu leio esse texto, eu me pergunto: Espírito Santo, não me deixa dar a Satanás os créditos que é para me dar para o Espírito Santo, por não saber que voz é essa, por não conhecer a presença do Espírito Santo. Por não conhecer quem Ele é, muitas pessoas estão seguindo aquilo que Satanás está investindo. Por não conhecer a Deus, ideologia de gênero é normal. Por não conhecer a voz, aquilo que Deus condena se torna normal. A Bíblia diz assim: Cristo, o próprio Jesus disse: está vindo aí o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele. Então tudo que o mundo tem para oferecer vai ao contrário daquilo que Deus tem para a nossa geração e para mim e para você. Relacionamento. Por causa de relacionamento, pessoas abandonam a caminhada. Por falta de relacionamento, pessoas abandonam o ministério. Por falta de relacionamento, pessoas escolhem errado. Por falta de relacionamento, pessoas estão fracas, frias, secas e vazias. Por falta de relacionamento, muitas pessoas estão morrendo por causa de depressão. Por falta de relacionamento, muitas pessoas estão abandonando os pais, estão desonrando seus pais. Por falta de relacionamento, muitas pessoas estão deixando o lugar secreto. Por falta de relacionamento, muitas pessoas não serão ungidas e foram chamadas para serem pastores. Por falta de relacionamento, muitas pessoas estão casando, dando em casamento por falta de relacionamento que Deus não mandou, que Deus não autorizou. Por falta de relacionamento, o não de Deus é suficiente para me abandonar tudo. Por falta de relacionamento, caminhos que parecem bons se tornam maldição. Por falta de relacionamento, o que é pecado se torna normal. Por falta de relacionamento, caráter são deturpados porque não conhecem a voz.
E a gente está fazendo coisa. A palavra do Senhor está dizendo assim, ó, a vinda de Jesus será como nos dias de Noé. O que precedeu o dilúvio? A palavra do Senhor está dizendo, todos comiam, bebiam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento. Quando de repente o dilúvio, ou seja, ele está dizendo que a vinda do Messias será como nos dias de Noé. E nós estamos vivendo tudo isso. Fazendo coisas a nosso bel prazer, mas por falta de relacionamento, muitos serão pegos de surpresa. E Satanás está aí dizendo, está se transfigurando como um anjo de luz, e a gente, por não saber quem é, a gente vai e cai. Até na hora de expulsar demônio, ele finge que saiu. Fui expulsar um demônio uma vez numa pessoa, parece que saiu. Estou zerada. Aí eu falei a pessoa, como é que está? Está tudo bem? Pastor, como é que saber se saiu mesmo? Faça confessar a Jesus. Porque Satanás não consegue suportar uma declaração de que o Cristo vive e ressuscitou. Quando eu pedi para declarar, voltou de novo. Se você não está conectado, você é enganado. E você não consegue libertar uma geração. E a pessoa levantou, parecia que estava tudo bem. Obrigado, pastor. E chorou, ainda chorou, agradecendo. E a mulher ainda estava endemoniada. E agora, como é que eu sei? Ainda me agradeceu, obrigado, pastor. Me abraçou e chorou. E estava endemoniado. Como saber? Como saber que é Deus ou demônios? Querido, não existe outro caminho através de comunhão. Eu abracei, botei aqui ainda assim, ó. E a pessoa chorando, fingindo. E aí? Quando eu botei para confessar Jesus, eu recebo o Senhor como Senhor e Salvador, voltou. Satanás quer nos distrair. Tá tudo bem, não precisa ir para o culto. Tá tudo bem, não precisa ser assim. Tá tudo bem, você não precisa hoje não, você está cansado. Não precisa ir não, você está triste. Não precisa ir não, você está bem. Satanás sempre quer nos tirar do lugar onde Jesus está nos chamando. Tá tudo bem não, a gente precisa mergulhar mais. O momento que a gente está mais com perigo é quando está tudo bem. Porque quem está passando com necessidade, chora, jejua, quer resolver. Agora quem não está, não faz isso não, se não tiver mergulhado. É quando está tudo bem. Nós temos que ter a percepção do Espírito Santo. O Espírito Santo quer fazer algo, mas com quem o conhece. Com quem sabe o nome. Com quem fala Espírito Santo. E ele responde. Quando ele fala algo, e ele vai. Olha só, abra sua Bíblia em Atos capítulo 19, versículo 10. Vamos ver se é isso. Capítulo 16, versículo 9. É porque vai vindo um versículo, palavra e um turbilhão. Atos capítulo 16, versículo 9. Olha só, olha o nível que nós temos que andar. É esse nível aqui, ó. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O que está acontecendo aqui? Se você ler o contexto de Atos capítulo 16, Pedro queria ir para outro lugar. Mas se você ler, vai dizer assim, ó: mas o Espírito me impediu de viajar para aquele lugar. Paulo querendo viajar, se eu não me engano, para Antioquia. Mas Paulo diz assim, mas o Espírito Santo não deixou. O que Paulo fez? Foi dormir. Foi descansar em Deus, foi querer ouvir a voz.
calar tudo para ouvir o que o Espírito Santo estava dizendo. Aí, quando ele dorme, olha o que acontece? À noite me sobreveio uma visão, e eu vi um varão macedônio de pé, dizendo: roga-te, passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha o próximo versículo, o que é que diz? Atos 16, agora o versículo 10. Olha só como é bom ser guiado pelo Espírito Santo. O que é que ele diz? Assim que tive a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo o quê? Que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho aonde? Na Macedônia. Se Paulo viaja para outro lugar, seria de êxito o ministério de Paulo? Se Paulo quer ganhar fulano de tal, porque é perto, é pertinho, eu vou lá porque é pertinho, é só atravessar o mar. Paulo tinha êxito, mas Paulo só teve êxito quando ele ouviu a voz do Espírito Santo. O que é para fazer? O Espírito Santo passa a Macedônia e vai para lá. E ele diz assim, ó, imediatamente eu entendi que o Espírito Santo estava me movendo para lá. Na conferência Influencers, em novembro, eu quero contar algo para vocês que aconteceu que bate com essa palavra, para que a sua fé aumente. João Alexandre pregou aqui. Quem estava aqui na conferência de jovens? Você estava aqui, você lembra que ele chamou na frente algumas pessoas? Ele chamou na frente para quê? Alguém lembra? Para liberar uma palavra sobre empreendedorismo, não foi? Sobre empresas, sobre empresários, sobre futuro. E eu já estava na frente, já fiquei. E por eu ter pegado aquela palavra, o Espírito Santo falou assim: pede demissão e saia do seu trabalho. E agora, é Deus falando ou não? Por quê? Porque eu estava ganhando bem, de segunda a sexta, num lugar tranquilo, sendo diretor de uma empresa, com a responsabilidade. Está tudo bem. Eu fiz um ano em outubro, estava em novembro. Eu pedi demissão assim, sem nada, mas o Espírito Santo estava me movendo para um lugar. E eu pedi demissão, saí com nada, e somente com a palavra do Espírito Santo. E o que eu fiz? Saí. Quando eu saí, abri a minha empresa. E por atender e conhecer a voz do Espírito Santo através de comunhão, Deus começou a abrir portas. E começou a acontecer algo. Se a voz do Espírito, naquele dia, daquela conferência, o Espírito Santo falando e eu não conhecer a voz, eu estaria no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e deixando de viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Se muitas pessoas estão perdendo oportunidades por não terem comunhão com o Espírito Santo. E a pergunta não é sobre isso, é até quando a gente vai deixar de viver isso e parar de se apoiar nas experiências dos outros. Qual é a sua experiência? Vou trazer Bíblia em branco para você escrever sua história com o Espírito Santo. Qual vai ser o primeiro capítulo? Para que a próxima geração leia sobre você. Se a gente não tem história, é porque a gente está andando na direção onde Cristo não nos chamou. Mas a gente acha um culto normal. É normal demais. Eu já sei até o que vai ser. Então, 3 músicas. Aí a pastora Aline vem, a oferta, aviso. E chama o apóstolo. Aí termina o apóstolo. A gente vai vir para o altar aqui. Vai ter o louvor no final e eu vou embora assistir o final do Fantástico. Sabia que a gente faz inconscientemente isso? A gente não considera o que está sendo falado. Por isso que o Espírito Santo não fala. E a gente para e a gente deixa de perder as oportunidades. O que o Espírito Santo tem falado sobre você e seu ministério para os próximos dias? Ou ele está de férias? Porque
a Bíblia diz que ele tem pressa. Ele quer fazer rápido. Por isso que ele diz: acorda, ó tu que dormes, para que o Senhor venha e faça. Deus não faz nada na vida de quem está dormindo. Deus não faz nada na vida de ninguém, daquele que não ora. Pedro leva uma chave, toma a chave. E faça o que com a chave? O que tu ligar eu ligo, o que tu desligar eu desligo. Você tem acesso ao reino. Entra lá e faz o que você quiser. Por quê? Você sabe quem eu sou. Até quando você vai perder as oportunidades? Queridos, Deus já deu tantas oportunidades para a gente. Nos chamou, nos limpou, nos lavou e diz: agora vai e me represente. A gente vai se sujar de novo. Nos lavou, nos limpou, derramou o Espírito Santo e diga: vai e me represente. A gente vai e retrocede. Nos lavou, nos limpou, nos remiu e diga: vai e me represente. A gente vai e mancha o nome. Nos lavou, nos limpou, nos redimiu e a gente vai e retrocede. E até a vinda de Jesus ele vai nos dar oportunidade. Mas vai chegar um dia que as portas serão fechadas. A Bíblia diz que a igreja de Jesus vai ser recolhida, vai ser arrebatada. Pode ser daqui 5 minutos. E não vai ter mais o Espírito Santo, não vai ter mais igreja, não vai ter mais Bíblia, não vai ter mais nada. Por quê? Porque a noiva vai participar das bodas do Cordeiro com o noivo. E vai ser a hora. Ele diz que a vinda do Messias será como nos dias de Noé. Eu fico imaginando, sabe o quê? Nem o dilúvio, eu fico imaginando o barulho da tampa da arca fechando. Meu irmão, isso é Bíblia. Quando as primeiras gotas caíram, era tarde demais para crer. Ele faz alusão em Mateus que a vinda de Jesus será como nos dias de Noé, para que você entenda, vai acontecer. Jesus vai voltar. E a profecia não está lá só para ser escrita, vai se cumprir. Foi da mesma forma Sodoma e Gomorra e Deus ia mandar juízo sobre a terra. Foi da mesma forma com o dilúvio. Foi da mesma forma, queridos, Deus sempre trabalha nos avisando. A minha Bíblia diz assim, ó, no final, o Cordeiro vence. Então não estou aqui pregando algo para tentar convencer você. Eu estou aqui para dizer o que vai acontecer no final. E eu já sei o que vai acontecer. Que você saia daqui, desse Calel jovem hoje, aumentando o seu nível de intimidade. Deus quer abrir portas, Deus quer dar para você coisas. Mas tudo que Deus quer derramar sobre você é para que você seja mais avivado ainda e seja mais firme aqui dentro. Deus quer abrir portas, não é só para que você passe, mas é para que você encontre uma geração que precisa da mesma comunhão com o Espírito Santo. Está livre, está liberado, está disponível para você. Mas você só vai viver se você quiser. Como saber que é o Espírito Santo que está falando? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. É muito bom dizer, o Senhor é meu pastor. Mas muito mais poderoso de dizer, o Senhor é meu pastor, é ser a ovelha do pastor. Porque Ele é meu pastor e Ele vai ser sempre pronto. E não depende da gente Ele ser o que é. Mas mais poderoso do que dizer, o Senhor é meu pastor, é ser a ovelha desse pastor. Que nada nos falta. É simples. Comunhão. Como é que eu sei que isso é de Deus? Você ora quanto? Como é que eu sei? Só existe uma forma de saber quem Ele é. O que a Bíblia diz? Qual é o nome dEle? O que Ele gosta? Se você pudesse preparar um banquete para o Senhor, o que você ia preparar? Você sabe o que Ele gosta? Um banquete com santidade, um banquete com presença, um banquete com coração contrito e quebrantado, que Ele não resiste, também vai ter. Um banquete com a presença genuína, minha adoração. Um banquete com tudo aquilo que você sabe o que Deus gosta. E o versículo diz, o Senhor não resiste um coração contrito e quebrantado, será o prato do meio, que eu já quero quebrar ele logo quando ele chegar.
saber o que Deus gosta vai ser muito mais fácil dele derramar do que a gente quer viver. O que Deus gosta? Sei, Deus é bom. Quem é Deus? Legal. Cheguemos, pois, com confiança junto ao trono da graça, para que você receba misericórdia e graça, a fim de vocês serem ajudados no momento oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Como é que você tem chegado? Eu estou ensinando sobre oração lá em Águas Lindas. Uma coisa que eu falei para eles: analise a sua última oração. Você ora. A Bíblia diz, Mateus 6, e tu quando orar, ele está acreditando que você é crente e vai orar um dia. E você, quando orar, entra no teu quarto. Mas eu dei um exercício para ele. Volta na tua última oração e vê o nível que você está. A forma com que você ora diz o nível de fé que você tem. Aquele que chega assim, ó, oh meu Deus, eu nem mereço, eu não sou digno, eu não sou... Diz o nível de fé que você está andando. Mas mesmo você passando aquilo que você está passando, você chega com convicção junto ao trono da graça, diz o nível de fé que você está andando também. A tua última oração diz o nível que você está. O que você falou com ele? Não ardia no nosso coração enquanto ele falava? Ele está falando. Na verdade, ele está até querendo entrar, que ele está batendo. Você quer relacionamento? Como é que é, pastor? Eu quero. Vida de oração, leitura da palavra. Vida de oração, leitura da palavra. Eu vi algo muito interessante, a gente vai fazer. Um pix de R$20 agora para quem falar um versículo e a referência. Um pix de R$50 para quem falar o versículo e a referência. Eu vou me preparar primeiro, depois tu me pergunta. Pode ser, um pix de R$20 aí. Fica de pé, quem quer falar o versículo e a referência? Você é da... Quem? Fica de pé, tem que ficar de pé. Vai lá no Mateus. Vai lá no Mateus. R$20, o Pix, agora. Vai, Raíssa. Vê lá, o Pix e a referência. Ele vai me dar o Pix e depois ele faz referência. Brincadeira. Ele vai colocar aqui, Mateus 6:33. Qual é? Fala o versículo de novo. Mateus 6:33. Espera aí, primeiro Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ganha o Pix. Quem é o próximo? Radassa. Provérbios 4:18. Qual é? Fala aí. Mas a vereda do justo ganhou o Pix também. Só mais um. Eu não vou aguentar não, né? Só mais um. Jeremias 29:13. Não, já foi o terceiro, já foi os 3, já acabou. Jeremias 29:13. É isso mesmo que ela falou? Dá um aplauso ao Senhor pela vida deles.
João 7,53. Só para quando acabar o culto, fique de pé no seu lugar. Queridos, é isso. Relacionamento é você saber o que está escrito. Saber o que está escrito. O Matias vai dar o pix para todo mundo que falou. É brincadeira, é brincadeira. É eu. Saber o que está escrito é simples. Orar, ler a Bíblia, é suficiente para você saber se é Satanás ou é o Espírito Santo que está falando. Eu não sei se você sabia. Você já tinha lido isso? Satanás se transfigura como um anjo de luz. Lindo, parece o... Mas não é. Parece que o demônio saiu, mas não saiu. Parece que é Deus atraindo para algo, mas Deus não aprova. E agora? Como saber que é Ele? Como saber que o sonho que está no teu coração foi Deus que colocou? Porque nós temos que sonhar o sonho dEle. Por isso, depressivos, ansiosos, por viver o que quer. Eu não sei quem Deus é, então qualquer anjo vale. Ele se transfigura, é lindo, queridos, um anjo. Mas foi Deus que disse? Foi Deus que falou? Deus aprova? Essas ideologias, tá legal para Deus? Entristece o Espírito Santo ou aprova? O relacionamento vai nos tirar de muitas roubadas. A presença do Espírito Santo vai nos colocar para o nosso propósito. Qual é a localização geográfica e espiritual que você se encontra nesse exato momento? Onde você está? Foi o que Deus falou. Adão, você está onde? Adão disse assim: eu tive medo e me escondi. Será que Adão estava escondido mesmo e Deus não sabia onde ele estava? Deus sabia. Porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas a pergunta de Deus para Adão não era geográfica. Era espiritualmente, Adão. Qual é a tua posição? Aí Adão diz assim, ó: ouvi a tua voz, eu tive medo e me escondi. A tendência da nossa geração, que não conhece, que não sabe, é se esconder por causa do medo. Porque sabe a vida que está vivendo. Porque sabe o que está fazendo. E a nossa oração essa noite, que você saia daqui, é: Espírito Santo, me ensina a orar. Como assim, pastor? Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele chega e fala assim, ó: eu vou enviar para vocês Consolador. Para quê? E Jesus fala assim, ó: ele vai vos ensinar todas as coisas. O que você tem aprendido com ele? O teu relacionamento responde. Quais foram as últimas palavras que o Espírito Santo direcionou você? O relacionamento está dizendo. O teu relacionamento está gritando como você está nesse exato momento. Se você ora, se você lê Bíblia, se você se entrega, se você jejua, se você é dele: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Sabe quando você fecha seus olhos no seu quarto e começa a orar e ele já vem te abraçando e você fala: ele já está aqui. E você não consegue se conter com a presença maravilhosa do Espírito Santo. Eu estou ensinando você a se relacionar. O cheiro dele, a presença dele. Diante do pecado, quando eu estou vendo aquela menina e ela é toda gostosona, e o Espírito Santo fala o quê? Epa! E eu, eu sou dele. Eu não posso. Todo pecado, quando está na nossa frente, o Espírito Santo nos dá um segundo para decidir o que a gente quer.
Por isso, a palavra do Senhor diz: escondi as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. O que ele estava nos ensinando? Todas as vezes que o pecado estiver perto, a palavra vai pulsar, e pular do teu espírito, para que você decida. Não está dizendo que a palavra vai te enforcar, para você não ir ou não olhar. Mas ele vai te dar uma oportunidade de decidir qual dos dois deuses você vai servir. Quando nos dá aquela vontade de voltar para o mundo de novo, de fumar, de roubar, de se prostituir, de transar, de se masturbar, o Espírito Santo nos dá um estralo e diga: eu sou do meu amado. Aleluia. E o meu amado é meu. Eu não posso entristecer o Espírito Santo. Você já fez demais. Você já pecou demais. Chegou o momento do relacionamento. Será se Deus não trouxe você aqui essa noite para mudar a tua história? Para te ensinar. Eu tenho um caminho, eu tenho uma presença, eu tenho uma palavra sobre você e está disponível. Paulo, doido, querendo viajar, querendo evangelizar, querendo tocar em pessoas. E o Espírito Santo não quer, não? Quer. Mas o versículo que nós lemos, o Espírito Santo não permitiu Paulo de evangelizar quem ele queria evangelizar. Até quem eu evangelizo, eu tenho que ser guiado. Mas um varão macedônio, numa visão apareceu, e eu tive a confirmação que o Espírito Santo estava nos movendo para evangelizar aquele lugar. Olha que nível de relacionamento. Até quando a gente vai cair no mesmo pecado? Eu falei aqui alguma coisa difícil? Tudo que eu falei aqui só depende de você e de mais ninguém. Satanás não consegue tocar em um decidido. Me desvia. Tenta. Satanás vai ter que inventar moda, vai ter que fazer reunião no inferno. Ele vai ter que se virar. Mas ele vai ter que inventar um pecado novo, porque todos aqueles que eu conheço não conseguem. Porque o que está em mim é muito mais poderoso do que aquilo que está no mundo. Demônio é um nome, Jesus também é um. E ele diz assim: o meu nome está mais acima ainda. Você quer qual? Deus não quer que você hoje vire um evangélico ou entre para a lei dos crentes, como muitas pessoas falam. Agora tu entrou para a lei dos crentes. Ele quer relacionamento. Ele não quer que você venha para a igreja. Ele fala assim: ó, eu quero que você seja a igreja. E a coisa que eu mais gostava era quando alguém chegava assim: olha, então quer dizer que agora tu é pastor? Eu digo: eu recebo. E quando eu virei pastor, eu cheguei nessas pessoas e dizia assim: tu é profeta. Porque eu virei pastor. É loucura lá fora, queridos. O mundo nunca vai entender aquilo que Deus falou foi para tu. Porque a voz é uma. O mundo não conhece a minha voz. O príncipe desse mundo, eu nada tenho com ele. Eu vou estar aqui na Caléu, no final da minha vida, pregando oração e leitura da palavra. Se você vai estar aqui comigo com 110 anos, que eu vou estar pregando, você vai ver. Mas eu tenho que conhecer a voz. Parei de ler, parei de crer. A fé vem pelo? Parei de ouvir, parei de crer. Parei de me relacionar, parei de se santificar. De me santificar. Nós vamos adorar, nós já estamos encerrando. Mas essa pode ser a sua noite, onde o Espírito te atraiu para sair da mesmice,
Sei que você não está satisfeito. O nível de buscas, eu também preciso. Aquilo que eu busquei ontem não serve mais para hoje. Eu tenho que buscar hoje alguma coisa. O almoço de ontem, você almoçou ontem, vai almoçar só semana que vem? Você precisa comer de novo. Da mesma forma é a presença. Você vai morrer de fome até que dia? Você está definhando. Porque não tem comunhão. E ele diz algo: se estáis sem comunhão, estáis sem salvação. Feche seus olhos, vamos adorar o Cristo, ao Cristo